Eu quero compartilhar a palavra do Senhor com os amados. E se você puder abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, por favor. Nós daremos continuidade à nossa série de ministrações dentro do Sermão da Montanha. Semana passada à noite, na semana retrasada, há alguns dias, algumas semanas, o pastor Luiz Guilherme ministrou aqui, e também o pastor Leonardo trouxe a palavra, não, o pastor Romilson, Pastor Romilson à noite e o pastor Leonardo pela manhã, aqui no capítulo 6, e nós continuaremos agora encerrando o capítulo 6, e permitindo Deus, na semana que vem, entraremos no capítulo 7 aqui de Mateus, mas se você encontrou aí, Mateus capítulo 6, continuação aí do Sermão da Montanha, leremos do 25 ao 34, e a palavra do Senhor diz assim, olha: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Olhai para as aves do céu, não plantam, nem colhem, e não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá com as suas preocupações acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Santíssimo e eterno Deus, mais uma vez diante do Senhor nos colocamos, e dessa vez rogando ao Senhor que tenha misericórdia de nós, a fim de que possamos conhecer ao Senhor através da Tua Palavra, nos dê sabedoria e maturidade para aplicarmos essa palavra no nosso dia a dia e na nossa vida. O Senhor conhece os nossos corações e as nossas mentes, sabe como temos dificuldade para lidarmos com as coisas que ainda vão acontecer. Por isso pedimos ao Senhor a Tua misericórdia, que a Tua palavra venha trazer aconchego, paz e confiança no Senhor, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Irmãos queridos, esse texto ele é maravilhoso. Eu lendo o Sermão da Montanha e refletindo nessas palavras maravilhosas, nesses 3 capítulos aqui no Evangelho que Mateus escreveu, eu vinha pensando assim, como Deus é maravilhoso e nos observa de forma peculiar. Como Deus é maravilhoso e cuida de nós de forma pessoal. Deus é um Deus que se relaciona de fato pessoalmente. Ele nos ensina como devemos viver de forma pessoal, de forma particular, para que possamos aplicar esse estilo de vida em comunidade, como aqui estamos, como igreja. É por isso que não entra na minha cabeça cristãos que não convivem com outros cristãos. É por isso que não entra na minha cabeça como as pessoas gostam de viver sozinhas. Não está eu diria no DNA cristão, a solidão. A solidão ela é necessária em alguns aspectos, quando precisamos refletir sobre nossas vidas, quando precisamos de um tempo para chegarmos no lugar, assim como quando Elias entrou para a caverna, assim como quando Jesus foi para o deserto, assim como quando Davi também vagou pelo deserto fugindo de Saul. Naquele tempo ele escreveu alguns salmos, assim como quando Moisés saía a pastorear as ovelhas de Jetro, seu sogro, e ali tinha tempo de reflexão também. Esse é o momento da solidão, eu diria que saudável, mas o cristão não nasceu para caminhar sozinho. E quando andamos sozinhos, eu creio que esses lapsos de ansiedade podem aumentar também. Nós passamos a ter um pouco mais de dificuldade para lidar com certas coisas em nossas vidas. Nesse texto aqui, Jesus ele vem tratando a respeito de algo profundo, que é a ansiedade. Hoje, infelizmente, nós estamos com um problema técnico, então não está sendo transmitido esse culto, mas ele vai ser gravado e depois colocado. Eu falo isso porque não deu para colocar a capa aqui com o tema, mas o tema é o que está no seu subtítulo aí, pelo menos na Bíblia contemporânea, na Thompson, é Não Andeis Ansiosos. Mas irmãos, falar sobre isso é muito mais fácil do que viver isso.
Falar sobre esse tema é muito mais fácil. Nós somos uma sociedade ansiosa, e isso infelizmente se tornou comum. Pela manhã eu compartilhava como as crianças têm andado ansiosas também. Crianças com ataques de ansiedade, crianças com depressão. Isso tudo tem a ver, claro, naturalmente, com os adultos, nós pais, que geramos isso no coraçãozinho e na mente dos nossos filhos. E como o Senhor nos ensina sobre essas coisas? De onde parte essa ansiedade e essa dificuldade para podermos caminhar? A ansiedade parte do princípio da preocupação. Preocupação, como o próprio nome sugere, é uma ocupação prévia. Ou seja, é ocupar-se de algo que ainda nem aconteceu. É preocupar-se. Esse é um grande problema, não só da nossa geração. Nós estamos vendo aqui o nosso Senhor ensinando o povo naquele tempo a não andar ansioso, ou seja, já tinha ansiedade. A ansiedade faz parte da estrutura humana, ela veio como parte do pacote do pecado original lá no Éden, e nós obviamente somos infelizmente herdeiros desse tipo de sentimento, de sensação que tem tomado os nossos dias e sugado as nossas vidas, desde a criança que está aqui, aos adolescentes, jovens, senhoras e senhores, todos nós sofremos desse mal, que não é só o mal deste século, é o mal da humanidade. E parte dessa questão está aqui, olha, no texto anterior que foi lido na semana passada, que foi lido aqui do 19 ao 24, já apresenta as causas primárias da ansiedade. Nós não leremos novamente, não pregaremos novamente sobre isso, pois já foi ensinado. Mas se você volta comigo no versículo 24 aqui de Mateus 6, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus aqui já está dando um intimato aqui, relacionado ao nosso serviço, de quem somos de fato escravos, de quem você é escravo. A palavra traduzida aqui no original, no grego, é de fato doulos, que significa escravo. Então, o servir aqui é uma variante da escravidão, não a escravidão nos conceitos escravagistas como vemos, principalmente do final da Idade Média para cá, absolutamente, com os navios negreiros. Não, isso daqui é um serviço. A escravidão no contexto bíblico é um serviço prestado a alguém sem que você tenha direitos. A escravidão é isso. Então aqui é a única vez que você vai ver no Novo Testamento Jesus chamando outra coisa de Senhor que não Ele. Ele chama a riqueza de Senhor. Você precisa compreender que Jesus também, Ele não está repreendendo as pessoas de posse. Absolutamente. Ele só está dizendo que o foco da nossa vida não deve ser o acúmulo das riquezas, mas existem pessoas mais abastadas financeiramente que precisam glorificar a Deus, e não é só com a oferta que está aqui. Absolutamente. Não glorificamos a Deus com o que temos apenas ofertando no gasofilácio, mas também administrando de forma correta e honrando a nossa família. Assim também, como os versículos que lemos agora, Jesus ele não está repreendendo as pessoas que pensam no futuro. Absolutamente. Dr. Martin Lloyd-Jones dizia que, no seu livro Depressão Espiritual, inclusive, na página 85, ele diz assim: olha, nós podemos pensar no futuro, só não podemos deixar que Ele seja o nosso Senhor. Isso é uma verdade. Então pensar no futuro é parte da vida humana. Precaver-se dos possíveis problemas que teremos no futuro é parte da nossa vida. Pastor, mas não pode ficar pensando no futuro. Irmão, se Deus condenasse o pensamento futurista, ou se Deus condenasse a nossa preparação, a nossa prévia para os problemas que virão, Ele não teria abençoado José como abençoou, a ponto de sonhar ou de interpretar os sonhos do faraó, que haveria problema de seca no Egito, e instruir a José, com a sabedoria que lhe deu, a construir cidades celeiros. Então, o Egito no período de seca foi o período que mais enriqueceu, porque ele guardou para os tempos difíceis. O ensinamento também do nosso Senhor, a partir do sábio Salomão, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, mostrando a formiga como nossa pedagoga, nos ensina também. A formiguinha, ela trabalha e acumula o seu alimento para os tempos difíceis. Ela junta para as necessidades posteriores. Então, irmão, em momento algum, o pensar ou se precaver com relação ao futuro está ligado ao pecado, não. Mas quando fazemos disso a nossa meta de vida, e quando essa meta se transforma em algo para a nossa própria glória, aí está o problema. Aí nós passamos a compreender que não trabalhamos para viver, mas vivemos para trabalhar. Nós deveríamos trabalhar para viver, não viver para trabalhar.
É o que o Senhor chama a nossa atenção. Você não vai conseguir servir a Deus, não dá para ficar rico nos dois ambientes ou nos dois níveis ao mesmo tempo. Você não vai conseguir enriquecer nessa terra e enriquecer no céu, porque você vai ter que servir a um dos senhores. Para ser uma pessoa extremamente rica aqui, manter a sua riqueza e também fazer dela para a glória de Deus, é diferente. Mas hoje, infelizmente, somos tomados pelo nosso egocentrismo, pelo nosso egoísmo. Deus não proíbe você de ter posses, de ter as coisas. Ele nos proíbe de fazer dessas coisas nosso Senhor. O dinheiro existe para trabalhar para nós. Ele existe para nos servir. Ele não existe para que nos tornemos servos dele. Hoje nós matamos e morremos por causa de um ouro que no céu pisaremos nele. Será utilizado como pavimentação das ruas da cidade celestial. Aquilo pelo que nós matamos e morremos hoje, na eternidade será pavimento para as ruas. Eu posso imaginar o nosso Cristo deixando-nos perceber quem tem mais valor, o ouro ou o ser humano. Então aqui o Senhor começa falando, quando ele termina o versículo 24, ele fala: é por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Ele vai trazer pontos essenciais aqui, 3 pontos que são básicos da vida cristã. Ele fala sobre o vestuário, né, sobre o se vestir, ele fala sobre o comer e também ele fala sobre o beber. Ele está falando para um contexto de um povo que habitava o deserto. Um povo que tinha dificuldade para ter água, não tinha água nas torneiras de suas casas, apesar de que os arquedutos que os romanos construíram ao longo de sua existência, os romanos eles contribuíram com o cristianismo de uma forma maravilhosa. Romanos contribuíram com estradas, com os arquedutos que eles fizeram, entre outras coisas mais, enquanto os gregos contribuíram com a língua e os judeus com a sua crença monoteísta. Tudo isso veio na plenitude dos tempos para que o nosso Cristo viesse e nós cristãos, ou os nossos irmãos do passado, tivessem maior possibilidade para se locomover e para poder pregar o Evangelho. São questões separadas pelo Senhor para que acontecesse naquele tempo. Aqui, o chamamento do Senhor para que não andemos ansiosos parece extremamente desafiador, mas ele nos prova ao longo do texto, e ele nos prova também ao longo de sua extensão aqui dentro dos evangelhos, de tudo que apresenta do Senhor para nós, a necessidade de confiarmos no Senhor. A ansiedade de fato é uma expressão da nossa falta de fé. Não há possibilidade de termos fé andando ansiosos como temos andado nos dias de hoje. Mas perceba que a nossa ansiedade, ela está muito mais ligada ao desejo que nós temos do que ao que Deus está fazendo. Esse é um grande problema. Grande parte da nossa ansiedade está ligada às circunstâncias que entramos que não deveríamos entrar. Ansiedade, em alguns aspectos, somos nós quem criamos para nós. Como assim, pastor? Negócios que Deus não mandou você fazer e você fez. Relacionamentos de namoro que Deus não mandou você ter e você teve. Investimentos financeiros que Deus não mandou você fazer. Gastos desnecessários que Deus não mandou você fazer. E agora você anda ansioso para poder lidar com o pagamento do básico da sua casa. Mas o básico já estava nas suas mãos. Formação de negócios, de sociedade que Deus não te mandou fazer. Sociedade com pessoas, negócios que você nem sabe fazer. Talvez você nasceu para poder trabalhar para alguém, mas o seu orgulho não deixa, e você costuma dizer assim: eu não nasci para ser funcionário de ninguém, e vive ansioso com os seus negócios por não ter timbre empresarial, e vai sofrer ansiedade sim. Vai dormir mal porque não vai saber pagar suas contas, não vai saber progredir o negócio. Não estudou para poder fazer isso, não se preparou para isso. Qual a consequência? Dívidas, problemas, ansiedade e problemas dentro da própria casa com a família. Nós às vezes criamos certas coisas, chegamos para o Senhor e pedimos: pelo amor do Senhor, pelo amor do teu Filho Jesus, me livra do que eu estou vivendo. Mas nós é quem cavamos às vezes o buraco ao qual entramos nele mesmo. Quanto mais nos relacionamos com o Senhor, mais saberemos quais os passos deveremos dar. Como eu dizia pela manhã, até nas coisas mais simples andamos ansiosos hoje. Eu falo isso não vendo por irmãos, eu falo isso como experiência própria. Nós, homens, temos a tendência de querer agradarmos a nossa família, a nossa esposa, assim, a todo custo. Então às vezes a esposa, irmão, a mulher tem que entender que ela tem um poder que é fora do normal. Vocês têm que parar com isso. Vocês são igual sereia quando canta na mitologia grega. Atrai a gente, fica tudo bobo. Vocês falam assim: sábado hoje, né? Amor, graças a Deus sábado nós estamos descansando. Pois é, em casa de novo, né?
Tipo assim, não pede para sair. O homem tem só um dinheirinho lá na conta. Mas tá tudo bem, eu entendo. Amor, tá tudo bem? Tá tudo bem. Sabe por que você está perguntando? A gente já sabe o que tem que fazer. Vamos pegar a esposa, vamos dar uma voltinha. Nunca come só um cachorro quente, nunca toma só um suquinho. Tem sempre alguma coisa a mais. A gente sai, passeia com ela e é bacana. A gente se diverte. Tem que fazer isso mesmo. Quando pode fazer, tem que fazer. Mas às vezes nós fazemos quando não podemos. Porque o homem, ele quer tranquilidade em casa. Mas a mulher não pediu para ir. Ela só disse assim, em casa de novo, né? Só isso. Matou a gente, acabou, irmãs, acabou. A gente vai sair no sábado, vai passear. Na segunda-feira você vai falar para o seu marido assim: não tem dinheiro para comprar lanche para criança não. Não tem mistura, né? Assim que falavam os antigos. Não tem mistura para comida. Não tem mistura, não tem carne, não tem verdura. Como é que nós vamos fazer? Só que o dinheiro que era para ter comprado essas coisas ficou lá no coco bambu. É ou não é? Aí o homem olha para a esposa e fala: mas nós saímos sábado. Uai, eu não pedi para sair. Você não tem responsabilidade não? A mesma mulher que te ama no sábado te odeia na segunda. Aí entra a ansiedade. Como que agora eu vou fazer para lidar com isso? Aí eu começo a pegar pinguinhos emprestados com um, com o outro. Entro no cheque especial, entro na ansiedade. O que vai gerar um furdúncio dentro da minha casa, nas minhas emoções e nos meus sentimentos. Esse é uma parte, um ponto que nós deveríamos considerar. Às vezes é melhor passar o sábado. Vai na pracinha. Senta na pracinha. Conversa um pouco. Seja mais criativo. Eu não estou falando por você ou por... Eu estou falando por mim, irmãos. Eu estou falando do que eu já enfrentei, do que eu às vezes enfrento. Mas agora estou ficando esperto. Também quase 25 anos de casado. Talvez seja esse o momento da gente entender que alguns problemas que temos, nós geramos. E o Senhor quer nos ensinar. O outro ponto pelo qual andamos ansiosos é a distância do Senhor. Quando perdemos a noção de quem Ele é, da grandeza de Deus. É por isso que nós estamos dentro da Escola Bíblica Dominical com os temas. Ao longo de 2 anos e meio nós estudaremos criação, queda, redenção e consumação. Para quê? Quando nós entendemos a doutrina da criação, ela influencia toda a nossa crença nas demais doutrinas bíblicas. Você entende a grandeza de um Deus, e é exatamente isso que Deus vai considerar aqui agora. Preste atenção no versículo 25, diz assim, olha: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? O Senhor Jesus, Ele está contrapondo aqui o que é pequeno com o que é grande. O que Ele de fato está dizendo aqui para nós, trocando em miúdos, é: se Deus criou todos vocês, que é muito mais difícil do que sustentar, por que vocês acham que Ele não vai sustentar vocês? Não é mais difícil criar do que manter? Não é mais difícil criar do nada, como nós lemos na santa palavra de Deus, do que manter, do que vestir? Mas Ele está falando aqui do básico. Ele está falando assim, olha: aquele que criou vocês com o som da voz, aquele que trouxe do pó, da Adamá, da terra, o Adão, né? Adão significa tirado da terra. Adão é Adão, Adamá é a terra. Então, tirado da terra. Eu não tirei vocês da terra e agora eu tenho condições de vestir vocês, eu tenho condições de dar alimento para vocês, de dar para vocês beberem. Por que vocês estão ansiosos? Eu vou dizer, Senhor, porque nós não queremos só um copo de água, nós não queremos só uma peça de roupa, e muito menos desejamos não comer em lugares bacanas. Nós andamos ansiosos porque queremos mais do que precisamos. Não há problema, irmão, em você ter um pouquinho de vontade de ter as coisas. A questão é que você não deve enfiar os pés pelas mãos. Você tem que ter aquilo que você pode ter no tempo em que você está vivendo. Pois o que temos hoje é exatamente o que precisamos para poder viver. As dívidas que nós fizemos não estão ligadas a Deus ter mandado fazer dívida. Isso aí é porque nós queríamos mais do que nós precisamos. Está ligado a isso. Quantas pessoas entram em relacionamentos complicados, depois casa e vem conversar com a gente: pastor, o meu casamento é complicado. Você pensou nisso antes de casar? Não, eu estava doido para casar. Então agora segura a onda, não tem dessa de divorciar não. Vai ficar casado até o final. Mas pastor, é com a palavra. Então resolve com o Senhor. Até nos relacionamentos nós precisamos, tanto no relacionamento sentimental, de namoro, noivado e casamento, quanto nos relacionamentos interpessoais. Há uma necessidade de entendermos o tempo certo de cada coisa, mas como vivemos uma geração extremamente pós-modernista. Eu disse pela manhã e é uma verdade, um dos pezinhos do tripé do pós-modernismo é a privatização. A privatização é a ideia do ser humano, o individualista, separatista, separado de tudo. Ou seja, eu tenho o meu pensamento, a minha ideologia,
eu tenho a minha justiça, a minha forma de viver, a minha verdade é a minha verdade, você não deve se intrometer nela. Esse é o conceito pós-modernista, e nós temos visto isso agora. Se eu creio que é desse jeito, e ninguém pode falar nada. Mas nós cristãos temos uma verdade em comum, que é uma verdade absoluta, indiscutível, e nós devemos crer e viver essa verdade. Quando nos afastamos dessa verdade, nós perdemos o senso de existir, e nós começamos a buscar nas coisas um senso para existirmos, um senso para termos um novo propósito. Tentamos no casamento, tentamos na família, tentamos em vários aspectos, mas o nosso vazio, ele é do tamanho de Deus. Como dizia Dostoiévski, cada ser humano tem um vazio dentro dele exatamente do tamanho de Deus. Na verdade não foi Dostoiévski, foi Leon Tolstói. Portanto, talvez seja o momento da gente considerar que o nosso sofrimento, a nossa ansiedade está mais ligada ao nosso processo de vida aqui nessa terra. E Ele vai nos ensinando sobre isso. Olha, eu não criei vocês. Qual que é mais difícil? Criar do nada ou dar para você se vestir, para você beber? Então, considerando o Deus Criador, por que andamos ansiosos? É claro que a nossa ansiedade hoje, ela sofre variações de objetivo. Não se limita apenas a nossa ansiedade às questões de comer, beber, não. Nós também somos confrontados e somos afrontados. Mas pensa comigo aqui, irmão. Você lê a Bíblia, assim, é uma pergunta retórica, mas você lê a Bíblia? Com qual frequência você lê a Bíblia? Porque se você lê a Bíblia, a sua ansiedade vai passando. Não é porque tem uma fórmula secreta aqui, não. Não é porque diz aqui, não andeis ansiosos, não. Porque quando eu leio a Bíblia, eu conheço o Senhor. Se eu estou sendo perseguido por inimigos, eu vou me lembrar de Deuteronômio capítulo 20. Quando saíres a peleja e vires carros e cavalos em maior número que os teus. Não temas nem te assombres, pois o Senhor teu Deus, que te fez subir da terra do Egito, será contigo por onde quer que andares. Eu entendo que o Senhor será comigo, e não só lá no Antigo Testamento, pois aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, o nosso Senhor diz assim, olha, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Hoje a ansiedade mexe com, principalmente depois da pandemia. A pandemia, ela destacou um pouco mais, ela destacou mais a ideia da privatização, da solidão e a ideia também da ansiedade. Todas essas questões também, elas foram extremamente, elas cresceram, aumentaram durante o período da pandemia, e nós ainda não sabemos controlá-las. Nós hoje temos terapias, e você que precisa de um terapeuta, deve sim frequentar, deve sim ter uma boa terapeuta, um bom terapeuta que cuide de você. Mas você não pode se esquecer de que é a palavra que vai ressignificar a sua vida. Então não dá para a gente continuar vivendo como estamos vivendo, nós não vamos chegar muito longe. O Senhor está nos ensinando aqui, se o corpo é maior do que a roupa, fique tranquilo que eu vou te dar o de vestir. O Senhor, Ele se comprometeu a nos dar o básico para a nossa subsistência. A questão é que nós não nos comprometemos a aceitar apenas o básico, dado inclusive a um sistema de culto, de ministrações do século XX, que desencadeou a teologia da prosperidade, assim também como aviltou a teologia da libertação, a teologia da confissão positiva. Todas essas questões vieram para falar para você que você pode, você consegue, e esse daqui é uma falha muito grande na estrutura humana, porque o ser humano, ele anda ansioso, porque ele sabe que não consegue, mas ele fala para si mesmo, eu consigo, eu posso, eu vou, eu sou, eu faço e aconteço, eu sou aquele cara de 1000 graus, eu vou arrebentar a boca do balão, mas no fundo não é verdade, e aí que está o problema, porque se nós chegássemos diante do Senhor e disséssemos assim, eu não dou conta, eu não consigo, eu preciso do Senhor, socorre-me Senhor, socorre, hosana Senhor, hosana, socorre-me, estenda a tua mão como no dia em que andaste sobre as águas, no mar de Genezaré, no mar da Galileia, e acalmou primeiro o interior dos discípulos antes de acalmar a tempestade externa. Quando disse o Senhor, aqui no capítulo 16, a partir do versículo 22 de Mateus, quando ele diz assim, olha, aquietai-vos, sou eu. É nesse momento que a gente tem que ter a sensibilidade, no meio da tempestade, no meio do mar revolto, de compreender que o Senhor, Ele vem de fato, Ele já está conosco. Mas e a dificuldade para esperar a vontade de Deus, irmãos? Nós somos a era do fast food. Nós não esperamos nem a comida ficar pronta, irmão. A gente come o peixe cru. A gente tem um micro-ondas, a gente não quer isso mais. Não quer esquentar a comida, não, a gente acabou.
Liga para um lugar, quanto tempo demora para entregar? 40 minutos? Não, pode deixar. Eu vou ir buscar. Não aguento esperar. Isso está sendo muito vivo no meio da congregação e muito vivo dentro da nossa família, do nosso lar. Sabe que às vezes nós oramos, como eu disse pela manhã, a gente ora às vezes e fala assim: por que o Senhor esqueceu de mim? A nossa ansiedade nos leva a pensar que Deus se esqueceu da gente. Porque nós oramos tanto pedindo alguma coisa, mas nós não oramos perguntando se Deus quer isso para nós. Então é natural ficarmos ansiosos. Mas se você puder voltar comigo, por gentileza, em Isaías 49, por favor. E alguns dias atrás, no tempo de devocional, quando eu li esse texto aqui, eu fui muito impactado com esse texto aqui. Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, temos esse pensamento de: será que o Senhor está olhando para mim? Porque às vezes a gente não vê muita coisa acontecer à nossa volta, irmãos. Isso vai gerando ansiedade. Eu sou pastor há agora esse ano completa 24 anos que eu fui consagrado ao ministério pastoral. Eu sou pastor de uma congregação há apenas pouco menos, há 8 anos, na verdade. Então você acha que eu nunca fiquei ansioso? Quando que eu vou, pai? Quando que eu vou ir para a missão? Meu sonho sempre foi ser enviado. Quando que eu vou para a missão? Quando que eu vou? E sempre desesperados, a gente não para na palavra. A gente pensa: se o Senhor esqueceu de mim, onde eu estou? E aqui no capítulo 49 de Isaías, versículo 14 ao 16, o Senhor diz assim: olha, Sião porém disse. Olha só se Sião não está falando como nós. Nós somos Sião no versículo 14 e o Senhor no versículo 15. Sião porém disse: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Agora o Senhor responde para Sião: pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Contudo, ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Vê, nas palmas da minha mão te gravei, os teus muros estão continuamente na minha presença. O que o Senhor está dizendo aqui: não há possibilidade de eu esquecer de você. Eu te gravei na palma da minha mão. Era comum na antiguidade, quando os exércitos vinham arrebatar as crianças para o treinamento nas suas juntas militares ali, dos seus batalhões, eles davam outro nome para a criança. Era um nome de guerra, um nome de batalha. Então os pais que liberavam seus filhos para a guerra, que tinham seus filhos tomados para a guerra, eles gravavam o nome do filho na palma da mão, para não se esquecer do nome do filho que tiveram. Para caso um dia esse filho retornasse para casa, eles o chamariam pelo nome que eles deram a ele, baseado no contexto que esse filho veio ao mundo. Então o Senhor está nos dizendo assim que é impossível que ele se esqueça. Na tradução NVT, o final do versículo 16, quando fala assim: os teus muros estão sempre diante de mim, na NVT fala assim: olha, vocês estão sempre nos meus pensamentos, eu não me esqueço de vocês. Que Deus é esse, irmãos? Que Deus é esse que olha para nós de forma individual? Que Deus é esse que olha para nós de forma como um corpo? Que Deus é esse que nos coloca aqui essa noite para nos lembrar de que nós não precisamos, não temos motivo para andarmos ansiosos, mas isso tem consumido a gente. Agora Ele vai nos mostrar, Ele como sendo o pedagogo que Ele é, e Ele é manso de fato, irmão. Por isso quando Ele fala assim: olha, aos que estáis cansados, sobrecarregados, vinde a mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, para ensinar. O nosso mestre é manso e humilde, irmãos. Quem é como Jesus, irmãos? Olha aqui como ele ensina. Olha aqui a delicadeza dele no versículo 26, aqui de Mateus, capítulo 6. Olhai para os lírios, olhai para as aves do céu, não plantam nem colhem, e não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor que elas? Ele não está pedindo para a gente viver como as aves, Ele está pedindo para a gente observar. E agora eu quero te fazer uma pergunta: há quanto tempo você não contempla as coisas à sua volta? Há quanto tempo você não contempla as estrelas no céu? Porque se a gente contemplasse as estrelas no céu, você sabe que o Sol é a estrela mais próxima da Terra. A segunda estrela mais próxima da Terra, ela está tão distante, mas tão distante, a 7.000 anos-luz daqui da Terra. Se a gente contemplar toda a criação, observar a nossa volta, Ele está dizendo aqui, também não está dizendo que o passarinho é à toa não. O passarinho trabalha. Só que Ele está dizendo que o passarinho depende da matéria-prima que Deus dá. O passarinho trabalha, ele ajunta comidinha para os filhotinhos dele, ele constrói a casinha como João de Barro faz, com toda aquela arquitetura maravilhosa do João de Barro.
Ele não está chamando o passarinho de à toa, ele não está dizendo assim: olha, pode sentar e ficar tranquilo, assim como os passarinhos eu vou sustentar vocês. Não, saiam para trabalhar, eu vou dar o emprego, a matéria-prima eu vou dar, eu vou fazer, eu vou dar, mas vocês têm que trabalhar, têm que ter com a formiga mesmo. Ele está dizendo para a gente aqui: olha, olhai para as aves. Então, irmão, há quanto tempo você deixou o estado de contemplação? Quando você vem para o culto, como é que funciona? Porque nós estamos no período da palavra, mas nós temos o momento do louvor que veio agora há pouco, o período musical, que é aquele período de contemplarmos a graça do Senhor nas letras das canções que cantamos. É como quando nos salmos vem entre parênteses assim, olha, selá, significa interlúdio, pausa. Nós deveríamos ter um selá entre uma música e outra quando ministramos. Para quê? Para refletirmos na canção que cantamos. Cantamos agora há pouco: Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo. E a gente sai daqui e vai andar ansioso. A gente acabou de cantar que Ele é Senhor do universo, ou seja, Ele domina sobre tudo e todos que foram criados, está sobre todos, está sobre tudo. E nós cantamos, mas não contemplamos o Deus da canção, não contemplamos a letra que cantamos, e isso não nos permite vencermos a ansiedade a qual está impregnada em nós. Não está na hora de termos esse momento de contemplação? Há quanto tempo você não senta numa praça para ver as formiguinhas cortando a grama e carregando, e mostrar para os meninos assim: olha como a formiguinha trabalha? Há quanto tempo não vemos os pássaros, contamos as estrelas, não olhamos as flores? O que ele vai citar mais abaixo aqui, olha, aqui quando ele fala sobre as aves do céu, sobre a comida, Êxodo capítulo 16, versículo 4, Deus se mostra para os israelitas como um provedor suficiente. O povo está lá, que saudade dos pepinos e das cebolas do Egito. Deus fala assim: Moisés, eu estou ouvindo a lamentação do povo, o lamento do povo. Então ensina para o povo o seguinte: se você considerar o que está escrito lá, 16, no capítulo 16 de Êxodo, ele está dizendo assim: eu vou mandar para vocês um pão, ao maná. Ele vai vir sobre a terra, assim, sobre a areia, e ele vai ser uma camada fina, e como uma relva, um orvalho. Vocês vão colher aquilo ali. Cada um vai colher um homer, uma medida por dia, somente o que você vai consumir naquele dia. É tão lindo que ele diz assim: cada um pega por dia. Vamos lá, vamos ler Êxodo 16, 4. Logo depois que eles saem de Elim, eles atravessam o mar vermelho, passam por Mara, passam por Elim, agora eles estão aqui reclamando. Êxodo 16, versículo 4, perceba o que diz: então disse o Senhor a Moisés: eu vos farei chover pão do céu, o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu os prove, e se anda em minha lei ou não. A confiança em um dia após o outro está baseado na lei que guardamos do Senhor, na confiança. Ouve, ó Israel, a Shemá, não é? A Shemá dos hebreus, que é citado todos os dias por ele até o dia de hoje. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. E ele vai falando sobre quem ele é, a grandeza de Deus. Então, irmão, só de saber quem é o Deus a quem servimos, a ansiedade deveria sair correndo da gente. Ela deveria fugir da presença daquele que é maior do que o nosso desejo de conhecer o futuro. A nossa ansiedade cristã é tão grande que irmãos ficam de igreja em igreja buscando novas revelações, novas visões, novas perspectivas, buscando alguém que revele o seu futuro. Pastor, eu estou doido que alguém revele o meu futuro. Ou você vai ler a Bíblia ou você vai procurar uma cigana. Porque pastor não deveria ficar falando o futuro para ninguém. A gente não precisa, a Bíblia já nos mostra o futuro. A Bíblia mostra quem ele é, quem ele era e aquele que há de vir também. A Bíblia nos apresenta o fim de todas as coisas e o básico para a nossa existência, ou seja, o sentido da nossa vida: conhecê-lo e fazê-lo conhecido. O final, o início da nossa vida, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O final da nossa vida: eis que vou para junto do meu Pai, vos prepararei lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós já temos toda a nossa estrutura básica para viver aqui dentro da palavra de Deus. Nós não deveríamos nos preocupar com as outras coisas. Ele fez cair pão do céu e disse assim: peguem para hoje. Se você continuar lendo aquele texto, eles vão pegar uma quantidade superior para o dia de amanhã, para o dia seguinte, melhor dizendo.
E vai cheirar mal, apodrecer e dar bicho. Porque Deus disse: eu vou provar a fé de vocês em segurar as pontas para hoje. Vocês vão colher só para hoje? Vamos ver quem vai colher só para hoje. Vamos ver. Ele está querendo nos ensinar a vivermos um dia depois do outro, para não andarmos ansiosos. E essa ansiedade tem gerado tantas doenças, irmãos. Tantas enfermidades nos nossos filhos, em nós, no nosso casamento, no nosso relacionamento, irmãos. Quantos problemas familiares, problemas conjugais hoje existem por causa da ansiedade? Hoje não existe aquela coisa, a gente fica brincando nos cultos de casais sobre a discussão de relação, né, sobre DR, não tem mais. Não tem. Hoje os casais vão discutir pelo WhatsApp. Espera sair para mandar no WhatsApp. Você viu o que você fez ontem? Eu te chamei para conversar, mulher. Você não quis. E mulher tem essa coisa, né? A gente quer conversar, não quer. Estou falando da minha. Não está sendo filmado nem nada mesmo. Ela também não está aqui. A gente manda mensagem. A gente está lá, vamos conversar? Não quero conversar. A gente sai e manda mensagem. Aí quando a gente manda responder, não ouve também não. Tem gente aí que anda no mesmo processo. E essa ansiedade vai nos matando. Vai tirando de nós, irmão, a alegria da vida. Porque a gente não consegue parar agora e abraçar o filho, sem perguntar para ele o que você vai ser quando crescer. O pai não deveria perguntar ao filho quem ele vai ser quando crescer, antes de ensinar para ele quem ele é agora. Se você ensinar para o seu filho quem ele é agora, ele vai ter certeza de quem ele vai ser no futuro. Então a gente tem que perguntar: você sabe quem que você é agora, minha filha? Quem eu sou, pai? Você é filha de Deus, você é filho de Deus. E filho de Deus anda assim, lê isso, não vê aquilo, não ouve isso. Você está entendendo? Aqui ele está ensinando como que ele vai dar o pão. Eu vou dar o pão. E no versículo 27 e no versículo 28, o versículo 27 diz assim, olha: qual de vós poderá com suas preocupações acrescentar uma única hora no curso da sua vida? É claro que vem à memória o Salmo 39. O Davi falando assim no versículo 5: tu conheces os meus dias, pois os medistes a palmos. O Senhor tem cada um dos nossos dias. Nós nascemos com a nossa data de validade cravada. Nós não sabemos quando iremos, mas Ele sabe. Então por que não confiar nele os dias da nossa vida, o dia de amanhã? Por que não vivermos intensamente o agora? Por que não amar agora? Por que não beijar sua esposa agora? Não abraçar seus filhos agora? Porque o amanhã pode não vir para nós. Por que ficar pensando só no que eu posso oferecer daqui a tanto tempo para minha esposa? Eu vou poder dar a ela o céu e a lua. Se eu pudesse, eu te dava a lua. Por que não oferecer o que você tem agora? Pastor, mas eu não tenho nada. Tem sim, você tem a segurança de quem você é em Deus para oferecer para sua esposa ou para o seu marido. Você tem a certeza do lugar para onde vocês vão quando o Senhor Jesus vier. Você tem a consciência de que os seus filhos serão criados na presença do Senhor. Uma mulher que exige mais do que isso, no momento de crise, ela não entendeu ainda o seu papel como a sabedoria da casa. Quando temos a condição, nós vamos no coco bambu. Mas quando não temos, nós vamos esquentar um pão aqui na maquininha de misto e vai ser bacana demais aqui nessa casa. A questão é não fazermos mais do que podemos para mostrarmos ser quem nós não somos. Está na hora da gente voltar e compreender o dia de hoje, irmãos. O dia de hoje, olha, qual de vós poderá com suas preocupações acrescentar um dia? Você está preocupado já, você ajoelha para orar e já fica pensando: meu Deus, o boleto está chegando. O boleto está chegando, o dia de pagar o boleto. Bem que disseram que Deus inventou o cartão de crédito e Satanás o boleto. Agora como é que eu vou fazer para poder pagar isso? Mas você não considera que está no lugar onde você precisa descansar. Irmãos, terra cansada ela não produz de fato. É verdade. Talvez seja o momento de você compreender o viver o hoje. Se esforçar a trabalhar hoje. Agora os dois próximos versículos, 28 e 29, eles mostram a grandeza do nosso Cristo e a poesia incutida em sua fala. Jesus, além de conhecer, obviamente, sendo Deus, toda a história veterotestamentária, ele também é um poeta. Olha como ele considera o versículo 28, olha: quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam.
Eu, porém, vos digo que nem Salomão, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer deles. Olha que poesia. Olha para os lírios do campo. Mais uma vez ele pede para a gente contemplar a criação, entrar em estado de contemplação. Você contempla a palavra? Contempla? Você senta assim e lê a palavra? Esses dias eu estava lendo uma série de livros que eu gosto às vezes, não é? Que eu já li há muito tempo atrás, e agora estou relendo os meus livros em um novo contexto, que é a minha vida hoje. Eu estava lendo Avivamento, do Dr. Martin Lloyd Jones, e Por que Tarde do Pleno Avivamento, do Leonard Ravenhill. E eu estava contemplando o que eles escrevem ali, à luz das Escrituras. Irmãos, é uma coisa impressionante. Quando a gente para ver uma estrutura que nós podemos ter com muito mais tranquilidade do que a ansiedade que nós temos colocado sobre as nossas vidas e também pesado sobre os nossos filhos e familiares. Aqui Jesus nos chama a contemplar mais uma vez. Olha para os lírios. Não pense que o lírio fica lá assim, sem fazer nada não. Todas as flores se esforçam para florescer. As plantas que têm flores, elas se esforçam para florescer. Existe todo um trabalho ali no caule, nas folhas, no pólen. Todo um trabalho que existe da planta, porque a glória da planta é quando ela floresce. Então o lírio, ela tem o seu trabalho para florescer, mas quem dá a condição para o florescimento é Deus. É Ele quem dá a quantidade correta de chuva, a quantidade correta dos raios de sol. É Ele quem traz o vento oriental para poder dar aquela refrescada na planta. É Ele quem envia os recursos para o florescimento, mas o esforço para florescer parte do trabalhador. A gente só não precisa andar ansioso. E ele é tão conhecedor que ele fala, nem Salomão, porque Salomão foi o rei mais pomposo da história de Israel. As pessoas iam de longe para contemplar aquilo que Salomão tinha como a rainha de Sabá. O próprio Salomão considera em sua velhice, quando escreve Eclesiastes, a necessidade de contar os dias, de observar a vida, de contemplar o que está à nossa volta, irmãos. Eu quero te convidar a contemplar um pouco mais, a olhar em volta da sua casa, da sua vida, não só da natureza criada, mas das pessoas que estão próximas a você. Eu, porém, vos digo no verso 29, nem Salomão se vestiu. E se Salomão, se Deus assim, versículo 30, veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Sobre as vestes, é uma coisa interessante, né? Como Deus proveu o necessário para a nossa trajetória. Você lembra do povo de Israel? Deuteronômio capítulo 29, versículo 5, diz assim que nem a roupa envelheceu e nem a sandália cresceu nos seus pés. Durante o tempo de peregrinação, Deus proveu roupa e calçado para que eles chegassem a seu destino. Tem pessoas que vão se casar daqui a alguns dias, né? Débora, o Diogo. Tem pessoas que vão ter bebê daqui a alguns meses, né? E é claro que nós temos a nossa ansiedade. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir cuidar de mais um bebê? Será que eu vou conseguir viver com mais uma pessoa dentro de casa? São as ansiedades normais. Mas se você voltar para a palavra, você vai lembrar que nós não conseguimos mesmo. E que a palavra do Senhor, quando escreve a segunda, Paulo escreve a segunda de Timóteo. Você pode abrir por gentileza? Segunda carta que ele escreve a Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1. Eu quero deixar para você o seguinte: Timóteo foi uma pessoa que viveu o seu momento de ansiedade. Claro que ele viveu. Considere o Timóteo, aqui no capítulo 1, aqui em cima, o Paulo chama ele de filho. Filho na fé. O Paulo ensinou tudo que ele sabia para Timóteo. Timóteo andou com Paulo, viu as perseguições de Paulo. Agora o Paulo está falando assim: Timóteo, agora você entregue, está como libação, a coisa está mais complicada. A primeira carta que ele escreve a Timóteo é mais um tratado teológico. É uma instrução para que ele pudesse pastorear a igreja, principalmente em Éfeso. Mas a segunda carta é uma carta de um amigo. Um amigo acalmando o outro: Timóteo, eu estou indo embora. Estou indo embora. Imagina a cabeça do Timóteo. Como é que eu vou fazer, Paulo, sem o Paulo? Como é que eu vou fazer sem o meu amigo, sem o meu tutor, sem o meu mentor, sem o meu pai? E o Paulo agora vai instruir ele. Versículo 6 do capítulo 1 de 2 Timóteo diz assim, olha, 6 e 7. Por este motivo eu te exorto, que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Não nos deu espírito de timidez. Na sua Bíblia pode estar espírito de covardia,
Então o que ele está dizendo aqui? Não somos nós, irmãos, nós não vamos dar conta mesmo não, mas o Espírito que em nós habita não é de covardia. Nós precisamos do Espírito Santo porque nós somos covardes. Nós precisamos disso aqui, ó: poder, amor e moderação. Esse é o Espírito que habita em nós. O Espírito Santo nos dá poder, amor e também moderação, porque isso nós não temos por conta própria, na medida suficiente para que o nome dele seja glorificado. Então, talvez seja o momento de não dizermos assim: eu posso, eu consigo, eu vou. Não, e dizermos assim: Senhor, de fato eu não posso, eu não consigo, eu não entendo. Manifesta em mim esse espírito de poder, de amor. Manifesta em mim, porque sem o Senhor eu não consigo. Se nós tivéssemos o que fosse necessário e suficiente, não seria necessário sermos a habitação do Santo Espírito. Se Ele habita em nós, é porque nós temos falhas, falhas que Ele vai consertar. Ele vai consertar, Ele vai tirar de nós todo esse medo, todo esse pavor. As roupas, irmãos, como Deus fez crescer isso, como Deus permitiu, assim também Ele nos sustentará até o fim. Versículo 30, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. A pequena fé aqui, que ele está tratando aqui, ela pode ser melhor compreendida em Mateus 13, 22. Se você virar a sua página, Mateus capítulo 13, versículo 22 é a explicação da parábola do semeador. Perceba o versículo 22, o que ele fala sobre a ausência da fé na vida do ser humano. Olha, Mateus 13, 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Não é assim, irmãos? A nossa ansiedade não nos deixa ler a Bíblia e entender o que estamos lendo. A gente está lendo a palavra e pensando em coisas que estão tão distantes da nossa realidade do momento, a nossa realidade presente. A gente não consegue contemplar, não consegue degustar do que Deus coloca para a gente na palavra, porque as preocupações desse mundo vão nos cegando e nos suprimindo. Não é só preocupação com o básico, se eu vou conseguir manter a minha família, mas é se eu vou conseguir dar para a minha família aquilo que eu nunca tive, se eu vou conseguir dar para a minha família, para a minha esposa, o que o pai dela e a mãe dela disse que eu não daria conta de dar. Isso vai suprimindo a gente, são as preocupações. Nós não conseguimos deixar essas preocupações nem quando vamos para o nosso momento devocional, mas se nós não fizermos isso, seremos sufocados, essa palavra será sufocada em nós, e que ganho teremos nessa vida, irmãos? Que ganho teremos? Liga a TV, vê se não gera ansiedade. Inglaterra, Reino Unido, inflação sobre os alimentos, 19,5%. Estão colocando agora alarmes nos alimentos, porque as pessoas estão roubando alimentos. Primeiro mundo, Inglaterra. Entrevista com um pai de família que está roubando lata de leite. Existem lá pessoas que estão combinando como fazer para poder roubar e não serem pegos, porque não estão dando conta de comprar alimento. França, mesma situação, inflação altíssima. Venezuela, 95% da população em estado na linha da miserabilidade, da pobreza profunda. Assim o mundo caminha da forma com que nós temos visto. E quem é empresário, é claro que vai entrar no momento e pensar assim: poxa vida, e vai ficar ansioso, será que eu vou dar conta, será que eu não vou dar conta? Se não confiarmos no Senhor, nós não conseguiremos chegar até o final. Por isso volta o seu olhar para as Escrituras, irmãos, não só para os milagres de Deus, não só para o Deus que abre o mar, que faz o pão cair do céu, as codornizes, era pão de manhã cedinho, e codornizes no final do dia, água que saía da rocha. Essas coisas Deus deu para o seu povo, mas Ele não fez pão cair do céu para os seus apóstolos quando sofreram os seus martírios. Ele não colocou um escudo na frente do Estevão para o proteger das pedradas daquela multidão sangue sedenta. Quem não ficaria ansioso frente aos seus algozes, com pedras nas mãos?
Estevão. Mas por que Estevão não ficou ansioso? Porque antes dele olhar para os seus algozes, ele olhou para o céu, e ele contemplou o Filho de Deus de pé, à destra de Deus. Quando ele viu Jesus de pé, certamente olhando para ele, ele disse assim: venha o que vier, eu estou preparado pelo meu Senhor. Ele não negou, ele não ficou ansioso, ele não orou para que Deus o livrasse, mas ele orou pedindo que Deus o perdoasse aqueles que o iriam martirizar naquele momento. Irmãos, quando o Senhor está diante dos nossos olhos, a ansiedade não tem lugar em nossa vida, não tem. O medo passa a perder a sua superioridade no nosso casamento, na nossa relação familiar e na nossa relação congregacional. A gente não precisa temer frente ao que o Senhor tem feito, mas quando os nossos olhos saem da palavra, quando a gente tira o olhar, porque a palavra nos revela o nosso Deus, irmãos. A criação nos mostra quem Ele é, a criação nos mostra que existe um Criador supremo. Supremo. O que nós temos visto hoje sobre a criação, e o que está reverberando dentro da ciência, a sequência Fibonacci, e outras questões que demonstram a assinatura de Deus, são cientistas que nem cristãos são, que provam que existe um Criador, um designer inteligente, que alinhou e harmonizou tudo que é criado, mesmo os que não são cristãos. Quando a gente olha para essa grandeza, para a criação, a gente vê o Senhor ali, mas quando a gente lê a palavra, a gente ouve Ele falando com a gente. Isso é maravilhoso. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, não foi por mal, não foi por nada assim, pela sua emoção que ele disse: pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, principados, potestade, a altura, a profundidade, presente ou porvir, nenhuma dessas coisas há de me separar de Cristo Jesus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem nada, nem anjos e nem potestade, nada pode me separar. Sabe por que Paulo tem essa certeza? A sequência literária, a sequência textual, ele fala sobre Deus ter nos escolhido, sobre Deus ter nos separado. Então ele fala isso baseado em Deus que o separou, não ele que escolheu Deus, mas Deus que o escolheu. É baseado no que Deus faz, não no que nós fazemos, que a nossa fé subsiste. É baseado no que Ele fez na cruz, é baseado no poder dEle, não no que eu posso fazer. É aqui que a gente precisa parar e considerar qual o lugar da palavra na nossa vida, e considerar qual o lugar do meu relacionamento na minha existência. O culto público ao qual nós estamos aqui agora glorificando a Deus, irmãos queridos, quantas pessoas abandonam a igreja, abandonam os relacionamentos interpessoais? Pastor, para mim não dá, igreja é difícil. Você sabe que o Brasil é um país cristão, mas você também deve saber que as últimas pesquisas apontam que existe uma debandada das igrejas nos nossos dias, dado a quantidade de escândalos que existem. Mas não seria esse o momento de olharmos para todos esses escândalos e voltarmos o nosso olhar para o Senhor, que diz que Ele é o esteio, o sustentáculo, o fulcro da igreja? Ele é a pedra de esquina, a qual sustenta nós que somos pequenos fragmentos de pedra e constituímos um templo chamado igreja para a habitação do Senhor. Então nós vamos entender que existem problemas, mas eles não são maiores do que as coisas boas. Igreja pode ter muito problema e pode ter muito pastor complicado, mas existem mais pastores bons do que pastores ruins, existem mais irmãos bons do que irmãos ruins. É claro que a convivência nos apresenta laços ou lapsos, na verdade, dos nossos irmãos, aos quais não concordamos, aos quais não conseguimos entender muito bem, mas isso não tira a importância da congregação. Como vamos ensinar os nossos filhos a serem presentes e a morrerem pelo Evangelho, se nós não o fazemos? Como vamos ensinar os nossos filhos a congregar, se nós estamos abrindo mão de congregar? Como vamos ensinar os nossos filhos a serem apaixonados pela obra, se eles não nos veem mais servindo? Como vamos ensinar os nossos filhos a orarem, se eles já não se encontram conosco mais nas madrugadas das nossas salas orando?
Como vamos falar para eles que nós precisamos ajudar o irmão A ou B, que nós temos que orar pelo irmão fulano ou ciclano, já que nós não nos relacionamos mais com nenhum desses irmãos? E não seriam essas questões aí, baseadas no nosso afastamento do Senhor, então dando lugar para todo tipo de ansiedade? Quando tiramos o nosso olhar do Senhor, a ansiedade vem. É qualquer um de nós. Elias tinha acabado de ver o fogo descer do céu e consumir o sacrifício. Horas depois, Jezabel manda um recado que o mataria e que faria com ele como ele fez com os seus profetas. Elias então, por causa do medo, fica ansioso, tira o olhar do Senhor que o guardara até aquele momento, dando a ele, multiplicando o azeite e a farinha na casa da viúva, alimentando-o com os corvos, dando a ele a autoridade para falar que não iria chover e não choveu, e depois que iria chover que choveu. Naquele momento ele se esqueceu disso tudo, tirou o olhar, e a ansiedade fez ele andar mais de 40 quilômetros até o Horebe e entrar para dentro de uma caverna. A ansiedade fez antes disso ele parar no meio do deserto debaixo de um zimbro e pedir para si a morte. A ansiedade fez ele entrar na caverna e pedir a morte e falar com Deus quando Deus aparece ainda para ele e dizer assim: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, tira a minha vida, eu não mereço viver, estou sozinho, eu estou sozinho. Todos nós podemos ser tomados pela ansiedade, se o nosso olhar não estiver no Senhor. Não foi assim com Pedro? Se é o Senhor, me faça ter contigo. Pode vir, Pedro. Quando ele se distraiu com os ventos e o revolto mar, ele começou a afundar. Se tirarmos os nossos olhos do Senhor, não vai sobrar lugar bom para a gente colocar os olhos, não. Portanto, não andeis ansiosos. É a segunda vez que ele faz essa advertência aqui. Versículo 31. Portanto, não andeis ansiosos dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Essa parte dos gentios aqui, Colossenses capítulo 3, versículo 5, é uma expressão de como os gentios pensam. Eles pensam só nisso aqui. E aqui o Senhor está fazendo distinção entre os pagãos e os cristãos. Nós não devemos ser assim. O nosso olhar não deve estar na riqueza. Repito, não há problema você ir jantar no Coco Bambu, almoçar. Se você pode, vá sim. Leve a sua esposa. Não há problema você comprar um carro melhor, você ter um apartamento melhor, uma casa melhor, um sítio. Não há problema nenhum, desde que essa não seja a sua meta de existir, porque senão você vai conquistar e vai perder o sentido da vida. A conquista é uma coisa tão interessante. Eu costumo dizer que na conquista existe frustração. A gente acaba de conquistar, e agora? Qual que é a minha próxima meta? E aqui ele está ensinando que quem tem isso na cabeça são os gentios. Mas, irmãos, o nosso Senhor, Ele é maravilhoso. Não há uma exortação na Santa Palavra ao seu povo, nenhuma. Não há uma passagem bíblica que Ele exorte o seu povo e fique por isso mesmo. Ele exorta e apresenta a solução. Ele é sempre assim. Se Ele exortou você em algum momento, fique atento, porque Ele vai trazer a solução. Ele vai te dar um outro objetivo, uma outra coisa. Ele sempre faz isso. Aqui ele fala sobre tudo. Não anda ansioso, não fica assim não. E no versículo 33 ele fala assim: buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo o seguinte: ao invés de você ficar buscando as coisas desse mundo, ansioso pelas conquistas, então dedica essa força a conquistar o reino. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Pastor, e o que é acrescentar? O que é buscar o reino? É dedicar o meu tempo em oração? É congregar num culto público? O que é buscar o reino, pastor? Buscar o reino é jejuar, é fazer voto com o Senhor e andar descalço, raspar a cabeça ou vestir pano de saco? Não. É orar 3 dias, é subir ao monte, é ter reunião de oração? Não. Isso é para quem faz parte, para quem já entende e tem o reino e está no reino. Buscar o reino aqui, Jesus está dizendo o seguinte: anuncie a palavra, olhe mais para o outro. Quanto mais olhamos para nós, mais perceberemos coisas que supostamente precisamos. Então ele está ensinando a buscar o reino. E quando que o reino cresce? Como que funciona a expansão do reino? Se o reino está dentro de cada um de nós. Então o reino, ele expande sobre a terra quando uma pessoa confessa Jesus. Cada um que confessa Jesus é o reino sendo implantado. Então buscar o reino é olhar para o lado, é ter empatia e compaixão. Empatia para se colocar no lugar do outro e compaixão para fazer algo pelo outro.
Isso é buscar o reino. Se nós olharmos mais para o outro, você sabe o que nós vamos começar a perceber? Não é que nós vamos começar a comparar o nosso problema com o do outro. Eu estou mal, mas o Fábio está muito pior. Isso me consola, absolutamente. É olhar o que eu posso fazer pelo outro com o que eu tenho. Isso tira a ansiedade, irmãos. Evangelize mais. Participe de uma dessas viagens para o norte de Minas. Vai visitar a nossa missionária. Entre nas escolas com os nossos irmãos que estão entrando agora no projeto do Clube do Livro. Procure entender um pouco mais sobre a palavra, vá se preparar, mas olhe para as pessoas ao seu lado. Isso tira a ansiedade, porque tira o foco de nós mesmos, porque a nossa ansiedade é baseada no que vai acontecer com a nossa vida, nunca com a do outro. Ninguém fica ansioso pelo que o outro não tem, ninguém fica ansioso pelo que o outro deseja conquistar, ninguém fica ansioso com o que o outro está sentindo falta. A ansiedade tem a ver com o olhar para mim mesmo. A ansiedade tem a ver com o meu egoísmo, com o meu egocentrismo. Está relacionado. É hora de tratarmos sobre isso. E ele está dizendo assim: você concentra tantas forças nessas coisas, tente se concentrar na busca pelo reino, tente buscar a justiça, e essas demais coisas serão acrescentadas para você. Simplesmente continue caminhando. Portanto, não andeis ansiosos. É a terceira vez que ele exorta nesse texto. Pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Não sei se os irmãos já viram, mas sempre eu recebo mensagens de pessoas que viram reportagens, notícias de viajantes do tempo, as teorias de conspiração malucas, pessoas que vieram de não sei das quantas, 2000 e não sei quanto da vida, e vêm para falar como é que está o ano no futuro. Existem pessoas, se você não viu, existem pessoas no mundo que acreditam que outras pessoas viajam no tempo e aí eu fico olhando a quantidade de pessoas que se interessam para ver o que está acontecendo lá. O que ele vai contar? Será que ele vai falar como é que tá as coisas no futuro? Não é isso? É mais ou menos assim. Mas se nos preocupássemos com o dia de hoje, deixando o dia de amanhã preocupar-se consigo mesmo, eu repito, Jesus não está nos ensinando a darmos de ombro para as nossas preparações, para o empresário organizar as suas contas, as suas faturas, para não fazer investimentos inadequados. Não, ele não está dizendo isso. Ele só está dizendo para a gente confiar nele, irmãos. Agora olha para a vida que você está vivendo agora. Você confia no Senhor? Olhe para a forma como temos criado os nossos filhos. Eu dizia pela manhã, como a gente tem criado a minha filha às vezes. A minha filha, a escola dela entra até 1h15, o portão fecha 1h15 da tarde. 12h30 eu tenho que estar no portão da minha filha. Para que tão cedo, Laura? Eu tenho que ser a primeira, pai. Eu quero chegar antes da professora. Como eu disse pela manhã, eu fico feliz por um lado, porque no meu tempo eu nem queria ver a professora. Ela deseja chegar antes da professora. Mas tudo ansiedade. Quando dá 12h20, se ela ainda não terminou de se aprontar, ela começa a andar dentro de casa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu vou atrasar. E desse jeito eu falo, Laura, 12h20, é 5 minutos até a sua escola. Ela, pai, não fala nada, pai. Não fala nada, eu estou concentrando, pai. Eu falei, calma, minha filha. Ela fez um checklist. Passar creme, escovar os dentes, tomar banho, calçar o tênis, pentear o cabelo. E ela vai riscando. Aí eu parei e falei com a minha esposa, falei, amor, nós precisamos ser mais calmos dentro de casa. Eu vou sair para a igreja ou para algum lugar, estão atrasadas. Vocês começaram a tomar banho 3 horas da tarde, eu fui o último a tomar, eu já estou pronto, vocês estão atrasados. Por isso que eu não gosto de sair com vocês, olha, até agora. Eu vou colocando isso tudo nessa menina. E depois eu estou começando a ver como é que ela está reagindo a partir da forma com que eu estou agindo. O jeitinho dela falar é muito parecido comigo, é muito parecido com a mãe dela, toda essa ansiedade dela. Outro dia a menina tem 9 anos de idade, ela está andando dentro de casa assim, pai, eu estou preocupada. Eu falei, por que, minha filha? Eu estou achando que eu engordei. Olhando assim no espelho, eu estou falando que ela não está aqui, não está assistindo, espero que ninguém comente. Você acha que eu engordei, pai? Aí eu brincando, eu falando, não, filha, é claro que não. Só que aí teve um momento que eu percebi de onde que ela pega isso. Eu pensei que era da internet, mas não é. Ela olhou para mim e falou assim, amor, você acha que eu engordei? Na hora eu falei, isso é a Monique. Pura Monique. E nós vamos transmitindo para os nossos filhos essa ansiedade.
Por isso eu estou tentando chegar em casa e ficar tranquilo com ela. Eu deito com ela, eu brinco com ela. A gente tem uma noite de jogos que a gente brinca, só nós dois de joguinhos. Tentando tirar isso de mim. E para trabalhar isso nela, eu estou tendo que trabalhar isso em mim. Deixando a gente conseguir viver um pouco mais a vida e tirar proveito, irmãos. Porque daqui a pouco a gente, na luta por conquistar tanta coisa, a gente acaba perdendo tudo. A infância dos nossos filhos vai embora, porque a gente quer dar a eles tantas coisas. O romantismo no casamento acaba, porque a gente pensa que a esposa da gente só é feliz quando a gente dá as coisas para ela, roupa, bolsa. Não! A gente esquece de olhar nos olhos, a gente perde o sentar na mesa e jantarmos juntos. A gente vai deixando essas coisas que são o dia a dia, que também glorificam a Deus, de lado. É na hora da gente olhar mais para a simplicidade da vida nesse aspecto, e de considerarmos a transitoriedade da vida. É tempo de mudança. Por isso não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor? Se volte para a palavra, irmão. Não com o intuito de buscar frases de efeito, versículos de efeito, mas de conhecer a Deus. Conhecendo a Deus, nós conheceremos quem somos e conseguiremos vencer a ansiedade que temos enfrentado. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Santíssimo Deus e eterno Pai, o Senhor é conhecedor das nossas vidas. O Senhor sabe que falar sobre isso é muito mais fácil que viver. O Senhor sabe que eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sou uma pessoa que às vezes perco madrugadas de sono, pensando nas agendas que terei no dia seguinte, pensando nas contas, pensando em tudo, pensando na igreja, nos projetos. Eu estou precisando mais que o Senhor olhe para mim com esse olhar de misericórdia. Como igreja, estamos vivendo talvez o pior período da nossa história. Tanta cobrança, tantos aspectos que nós temos vivido que não são condizentes com a Tua palavra, no sentido dessa pressa que nós temos para tudo. Estamos perdendo os amigos, estamos fazendo falsas promessas para as pessoas, dizendo: eu vou na sua casa, e de repente nós não vamos. Nos encontramos com pessoas que há meses estamos tentando combinar algumas coisas, mas tudo falta de tempo, porque nós temos criado uma agenda que vai além do tempo que o Senhor nos deu. Nós que criamos essa ansiedade para nós. O Senhor já nos deu tudo como deveria ser, mas a gente não aceita. A gente tem 3, 4 trabalhos, a gente tem tanta coisa hoje, mas o Senhor sabe que o custo de vida está alto, mas que essas coisas têm custado muito a nossa vida. Por isso eu quero entregar a igreja nas mãos do Senhor. Nós estamos trazendo sofrimento aos nossos filhos com a forma com que temos vivido com eles. O Senhor sabe que nós não queremos ser lerdos, parados na vida e no tempo, mas também não podemos correr além do que podemos. Nós não podemos dar passos maiores do que devemos. Então toma as nossas vidas essa noite, coloca o nosso olhar no Senhor, nos deixe perceber de onde nos vem o socorro. Nos lembra, Pai, dos momentos bons que vivemos em uma infância, nós que somos mais velhos, em uma infância sem essa correria toda, como era muito melhor. Eu sei que hoje é impossível voltar àquele tempo, mas pelo menos sentir o prazer que sentimos naquele tempo, ao estarmos uns com os outros. Pelo menos confiarmos no Senhor é prova irrefutável da nossa fé no Deus que sustenta todas as coisas. Ser conosco, como indivíduos, como filhos, como corpo, como igreja, e nos permita chegar até o final, glorificando o nome do Senhor. Aos ansiosos aqui por diagnósticos médicos, por falta de trabalho, aos ansiosos por problemas familiares, a paz do Senhor esteja sobre cada um de nós. Nos dê essa noite de descanso na Tua presença, para que o dia que vai nascer, o Senhor, como sendo a brilhante estrela da manhã, traga uma nova perspectiva para a resolução desses problemas a seu devido tempo, tirando de nós a preocupação, mas não tirando a responsabilidade dos nossos atos. Confiamos no Senhor, ou desejamos confiar ainda mais no Senhor, para termos uma vida com ainda mais qualidade, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus, amém. Você pode aplaudir o Senhor, querido irmão? Glória a Deus.
Aleluia.